Fala aí galera, tudo tranquilo? Então, no vídeo de hoje a gente vai continuar seguindo a matemática básica, só que o tema principal de hoje vai ser médias, certo? Então já sai do WhatsApp, mas antes bloqueia aquele seu tio chato que fica repassando fake news sobre cloroquina e volta aqui porque médias é um assunto bastante importante. E cai no Enem. A gente vai dividir esse assunto em 5 tópicos principais. Nos 4 primeiros a gente vai discutir sobre os tipos diferentes de média e no último a gente vai estudar uma relação entre 3 delas. Então a gente vai começar falando pela média aritmética simples, depois vamos para a média aritmética ponderada, depois a média geométrica ou proporcional, a média harmônica e por último a desigualdade das médias. A média aritmética simples é a média mais conhecida entre as pessoas porque é aquela média que a gente usa no colégio para calcular a nossa nota lá no final do ano. Então, sejam A1, A2 até a N números reais, define-se a média aritmética desses N números como quociente entre a soma desses números pela quantidade em N de números. A fórmula para o cálculo da média aritmética simples é essa aí, somatório de AI com I variando de 1 até N, dividido por N. Só que essa forma aí é aquela mais matematicona, que nem todo mundo consegue entender. Então a gente vai ver aquela forma do bisonho, que é o que interessa pra gente. Então, disso aí a gente pode transformar em simplesmente A1 mais A2 mais A3 mais até AN dividido por N. Como todo bom bisonho precisa de um exemplinho para ver as coisas acontecendo, vamos para o nosso exemplo aí. Então, no nosso exemplo, uma aluna obteve 8, 5 e 7 nas 3 primeiras provas bimestrais de matemática. Sabendo que a média para passar é 7, qual é a nota mínima que ela deve tirar para ser aprovada? Então, ele deu para a gente aí 3 das 4 notas das provas e disse que a média para passar é 7 e está pedindo a nota mínima que ela deve tirar na última prova. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que a média aritmética seja o quê? Maior ou igual a 7, certo? Então, 8 mais 5 mais 7 mais n dividido por 4, que é um total de notas, né? Isso tem que ser maior ou igual a 7. Passando o 4 para o outro lado, multiplicando, a gente vai ter que 20 mais n tem que ser maior ou igual a 28. Então, n tem que ser maior ou igual a 8. Como ele pede a nota mínima vai ter que ser o quê? 8. A média aritmética ponderada também é razoavelmente conhecida porque tem alguns colégios que as notas de alguns bimestres têm peso diferente do que as outras na hora de calcular a média final. Então, tem certas pessoas que já têm esse conhecimento prévio aí. Então, a média aritmética ponderada dos números x1 com peso p1, x2 com peso p2, x3 com peso p3 até xn com peso pn é dada por o somatório de PI xi, onde I varia de 1 até N, dividido pelo somatório de PI, onde I varia de 1 até N. Mas esse aí é o jeito matemático, que nem todo mundo consegue entender, mas não tem problema, que a gente vai ver o jeitinho do bisonho, que é o que interessa. Que é a mesma coisa que o quê? P1x1 mais P2x2 mais P3x3 até PNxN. Isso tudo dividido pela soma dos pesos, ou seja, P1 mais P2 mais P3 até Pn. E como sempre, vamos para o nosso exemplinho aí para a média aritmética ponderada. A aluna do exemplo anterior, claramente sem amor à vida, decidiu prestar o Enem visando uma vaga em engenharia. A tabela ao lado mostra o boletim da coitada. Sabendo que essa decisão fará ela passar no mínimo 5 anos sofrendo muito, qual foi sua média final? Eu tenho local de fala para concordar com isso tudo aí, então quem se sentiu ofendido, vocês que lutem, certo? Então, para a gente solucionar isso aí, a gente tem que ver o que? Ele deu as notas e do lado tem os pesos, certo? Se já deu peso, a gente sabe que tem que usar o que? Média ponderada. Então, qual vai ser a média final? Vai ser a nota de redação vezes o peso dela, a nota de linguagens vezes o peso dela, até a última matéria, isso tudo dividido pela soma dos pesos. Então a gente vai ter aí 880 vezes 3, mais 654,7 vezes 2, mais 821,8 vezes 5, mais 726,9 vezes 4, mais 626,4 vezes 1, e isso tudo dividido por 3, mais 2, mais 5, mais 4, mais 1. Eu fiz essa conta aí na calculadora, não vou mentir, e deu aproximadamente 772,8, certo? A média geométrica ou proporcional
é definida para números positivos como a raiz enésima do produto de N elementos de um conjunto de dados. O que isso quer dizer? Para a gente calcular a média geométrica, a gente tem que fazer o quê? A gente multiplica os nossos elementos e tira a raiz enésima deles. O que é a raiz enésima? Vou dar um exemplo já rápido aqui. Se eu tivesse dois elementos, eu ia fazer o quê? O produto deles dois ia tirar a raiz quadrada. Se eu tivesse três elementos, eu ia fazer o produto dos três e ia tirar a raiz cúbica, e assim sucessivamente. Mas a gente vai ver isso melhor agora no exemplo. A mesma aluna dos dois últimos exemplos, a fim de parar de pensar o quanto a lista de aprovados estava demorando a ser divulgada, decidiu fazer a média geométrica dos pesos das áreas de conhecimento da prova. Quanto ela achou após cair em si que isso não ajudaria em nada na sua ansiedade. Então a doida lá pegou os pesos, né? Porque estava sem o que fazer, esperando a lista de aprovados, e fez a média geométrica. Então a gente tem 5 pesos, certo? Se a gente voltar lá no exemplo. Era peso 5, 4, 3, 2 e 1. Então a gente vai ter que fazer o quê? Tirar a raiz quinta do produto dos pesos. Então, para a gente calcular a média geométrica, a gente vai fazer o quê? Raiz quinta de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que raiz quinta de 120, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre média harmônica. Então, sejam A1, A2 até AN números reais, define-se a média harmônica desses N números como o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Aí você termina de ler isso, tu fica como? Inverso do não sei o que, do inverso. A gente só fica um meme da Nazaré, certo? Mas se a gente for olhar para a fórmula e depois comparar com o texto, a média harmônica é o quê? O somatório de 1 sobre AI, onde I varia de 1 até N. Isso tudo dividido por N elevado a menos 1. Só piorou ainda mais, certo? Mas como esse é o jeito matematiquês, a gente vai ver o jeitinho do bisonho, que é aquele que a gente gosta, certo? Então isso aí é a mesma coisa que o quê? N dividido por 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais até 1 sobre AN, certo? Vamos pôr em prática aí o que a gente aprendeu de média harmônica, certo? Então, após ver seu nome na lista de aprovados, a aluna dos últimos 3 exemplos decidiu calcular, para comemorar sua aprovação, a média harmônica dos pesos das áreas de conhecimento do Enem. Quanto ela achou após seus pais pedirem a ela para reconsiderar a escolha do curso, já que o surto começou sem nem ao menos começar a estudar cálculo. Porque ela tá bem doida mesmo fazendo esse tipo de coisa. Então, como é que a gente vai solucionar isso aí? Como a gente tem 5 pesos, né? O nosso n vai ser igual a 5. Então, para calcular a média harmônica dos pesos, a gente vai ter 5 dividido por 1 sobre 5, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 1. Fazendo o MMC ali, né, entre as frações, e depois fazendo a continha ali, lembrando no nosso último vídeo, vai sobrar o quê? 5 dividido por 137 dividido por 60. Então a gente tem o quê? Divisão de frações. Como é que a gente faz isso? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, onde a primeira é a fração que está em cima e a segunda fração que está embaixo, certo? Então 5 dividido por 137 dividido por 60 é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 60 dividido por 137. Isso aí vai dar 300 dividido por 137. Beleza? Agora, por último, a gente vai falar um pouco da desigualdade das médias, que é uma relação entre a média aritmética simples, a geométrica e a harmônica. E a desigualdade das médias é uma ferramenta assim muito potente, porque ela resolve umas questões que você nem poderia imaginar que você poderia usar isso, e a questão que é dificílima, assim, à primeira vista, sai em questão de 3 linhas só usando a desigualdade das médias. Então, o que ela diz pra gente? Ao calcularmos as 3 médias de um mesmo grupo de números, essa parte é importante. A gente tem que usar o mesmo grupo de números para calcular as 3 médias, certo? Então, a gente vai achar sempre o quê? Média aritmética simples é maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual à média harmônica. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje é só. Obrigado de novo aí pela atenção. Qualquer tipo de dúvida, reclamação, sugestão, põe aí nos comentários que eu estou sempre dando uma olhada. Ou então você pode me mandar DM lá no Instagram. Meu arroba é _VGLN. Ou no arroba do projeto, que é arroba Projeto Vitrine Acadêmica, certo? Então, até o próximo vídeo. E mais uma vez, importantíssimo deixar esse recado aqui para vocês.